Cultureses! Estamos ao vivo na Twitch. Eu sei que a gente passou um pouquinho do timer aí, mas vocês sabem como é que é o ao vivo. O ao vivo é assim mesmo. Tem aqueles bugs, tem aquelas coisas para resolver, mas estamos felizes demais de estar aqui com vocês hoje. Eu tô muito feliz porque eu tô com esses dois artistas maravilhosos aqui para trocar essa ideia. Tô com o Valu Vasconcelos e Ivan Reis. Os seguidores já pipocaram aqui, ó. Então sejam muito bem-vindos ao Cultura Milanesa, da primeira décima arte. Vocês curtem por aqui. Dom Comics seguiu, Bruno 2034, Parallax 12M. Sejam bem-vindos a essa comunidade, né? Vamos começar a brincadeira aqui hoje. Chamem todo mundo, compartilhem a live. Essa live, ela não dura muito tempo não, hein? Então, ó, aproveita que a gente está aqui, curte. Na verdade, Ivan Reis e Valu, essa conversa aqui daria, não sei, talvez uma maratona de série da Netflix. Eu acho que seriam 10 episódios. Por que não, né? E antes disso, eu quero dar os recadinhos muito rapidamente aqui. O Cultura Milanesa lançou recentemente o seu produto audiovisual com Vitor Dias, nosso cineasta, com roteiro de Rafa Monteiro, para falar do audiovisual BR, né? Já estreou com tudo lá, falando de Cidade Invisível. Inclusive, vale o último vídeo agora com uma imitação rápida do Vitor com a Cuca, onde ele faz o que a gente gosta, né? Ele passa aquela vergonha legal no vídeo. Gostei, Vitor. Gostei da imitação da Cuca. Se você gosta do audiovisual BR que tá voando cada vez mais, segue lá o Cultura Milanesa no YouTube e você vai poder curtir. Outro recadinho, essa Twitch aqui, ela tá estreando aqui na Twitch, né? Essa live está estreando na Twitch, mas ela tradicionalmente, olha aí, James, salve, novo seguidor. Só que lá, tradicionalmente, o Literata Milanesa, ele é do podcast, mas ele vai continuar sendo. Então você vai ouvir isso aqui também no áudio, pra galera que já segue a gente há muito tempo e gosta do podcast só em áudio. A gente sabe que tem uma galera fiel, né, do podcast. Vai estar disponível lá também e no YouTube. Então, recadinhos dados, tá? Recadinho dado, vamos começar agora essa live com tudo. Já mandaram seus salves, né? Eu queria muito agora começar com uma pergunta. Falou aí, querendo dividir, a gente vai dividindo esse host aqui. Estou muito feliz de estar do lado do Valor aqui também nessa mesa aqui, falar com o Ivan. A primeira pergunta eu julgo como a mais difícil. Eu tava falando com o Ivan nos bastidores aqui. Eu acho que ela é mais difícil. Quando me perguntam, eu não consigo responder. Deixem perguntas aí também no chat. Eu sei que vocês estão ansiosos aí para ouvir um pouquinho da experiência do Ivan. Quem é Ivan Reis? Essa é a mais difícil para mim. Cara, não faço a mínima ideia. Eu acho que costumo falar que eu sou um desenho de história em quadrinhos, tranquilo, que quer sombra e água fresca, não quero dor de cabeça. Que desenha como um moleque de 13 anos ainda, que ainda curte cultura pop, se diverte com isso sem vergonha nenhuma. E acho que é isso. E acho que sou um nerd típico. Boa! Cara, eu tava pensando nisso hoje, outro dia, cara. Porque assim, a gente vai acumulando funções e vamos botando as estrelinhas no nosso ombro. Mas no fundo, a gente é só aquele moleque de 13 anos que ficava rabiscando lá, só que agora a gente tem um emprego que, por acaso, alguém paga para você fazer o que você já fazia com 13 anos, né? Isso é muito louco. Cara, e é um desafio manter essa energia dia após dia, fazendo a mesma coisa dia após dia, ainda manter esse pique, manter essa energia é o grande desafio, assim, não deixar o cinismo do burocrático da coisa de trabalho meio que apagar essa... Verdade, cara. Eu acho que é o grande desafio, é você não deixar essa energia ser de alguma forma corrompida pela vida adulta. E como é que você faz isso, cara? Essa é uma boa pergunta. Já que você já botou a problemática na mesa, como é que você resolve esse imbróglio? Eu tenho uns toques meio esquisito. Quem olha assim é meio estranho. Eu costumo falar assim, eu desenho realmente pensando no Ivan de 13 anos. Eu desenho querendo passar para a molecada aquela mesma energia que eu tinha quando abri uma revista. E então eu me divirto muito, eu tento me divertir, na verdade, com o processo, com o esboço, com aquela parte da elaboração do trabalho. Porque a finalização, ela é técnica, né? A finalização, ela é técnica, ela está lá. Se você não está inspirado, você ainda consegue se manter produzindo. Botou uma músicazinha no fundo, você vai, né? Uma referência, você consegue... Você tem o vício da mão,
para executar a parte. Mas o processo da criação, do esboço, da elaboração de tudo, ela é muita energia. Né? Você faz barulhinho com a boca? Então, cara, exatamente aí que eu ia chegar. Que bom que não sou só eu. Como é que é esse barulhinho? Eu vou riscando, eu gosto. Velho, eu tava fazendo um monte de pedra aqui agora, atacando a rapaziada. Porque eu sou quase nicho também. Eu faço isso, cara. Então eu sozinho, de madrugada, e as caras e as... cuidado, eu vou fazendo barulho. E às vezes eu me pego meio... Isso quando eu não me pego fazendo a cena, fazendo a ação. Exatamente. Ou de repente eu paro vou relaxar, vou tomar um cafezinho, e no meio do cafezinho me pego fazendo a cena. É tão instintivo, é tão automático que eu falo. Ainda bem que ninguém tá vendo isso, porque é meio esquisito, né? Muito. Essa parte é meio submundo do artista, né? Tá lá, você fazendo gestual, fala, é bizarro. Mas deixa eu fazer um paralelo aqui, porque eu acho que autor, escritor é maluco igualzinho, cara. Por quê? É um paralelo de loucura diferente, deliciosa, mas eu pelo menos me pego repassando diálogos o tempo todo, sozinho. Então, por exemplo, eu tô respondendo o que o antagonista tá falando pro cara, e o meu diálogo fica mais polido, enquanto eu tô igual um maluco num diálogo de fúria ou num diálogo de amizade. Você faz poses? Mas você interpreta esse pose? diálogo ou só descreve? O legal é interpretar. O lance é você interpretar o negócio, sabe? Não, tem uma limitação de até onde eu consigo chegar, né? Acho que que eu acredito que na minha cabeça eu tô fazendo uma baita interpretação da voz do vilão, mas eu tô sendo só um Rômulo aquele limite. Mas pra quem tá passando na porta aqui... Né? Mas é esse que é o bacana, é o garoto de 13 anos que tá escrevendo. Enquanto tem isso, cara, tem magia. Sim, eu acho que isso ajuda mais até do que só ouvir uma música ou assistir um desenho. É você viver o processo. Acho que o segredo, pelo menos para mim, é viver o processo. Nem tanto a execução final da coisa, mas aquilo que está acontecendo. E depois eu me divirto muito. Eu tenho um toque. Eu fico olhando o tempo todo as coisas que eu faço. Assim, que eu acabei de fazer durante um mês. Eu fico olhando. Aí depois aquilo vem colorido, né? Num próximo processo, numa próxima etapa, ou finalizado. Eu continuo a olhar. Vício, porque eu quero curtir mesmo cada etapa, cada processo. Aí vem a revista, eu continuo olhando. É meio louco, assim, é meio toque, assim. Cara, mas eu te entendo, cara. Eu tava falando agora, eu tô recebendo vídeos da gráfica, do próximo lançamento. Eu literalmente, se eu tivesse agora todo fantasiado de calça curta e um boné para trás, eu ia achar que eu era uma criança. Porque eu tava vendo o vídeo olhando aquele negócio assim. Caraca, que maneiro! Em looping, né? Em looping, exatamente. Isso dá um gás para você continuar fazendo. Porque eu sempre digo que o nosso trabalho é chato, né? O trabalho de desenhar isso mensalmente, a mecânica é muito chata. A parte de criação, não. O que você falou. Na hora que você está fazendo o RAF, tá diagramando a página, vendo quem está lutando, quem está fazendo o quê, é a parte que a gente viaja. Aí depois vira adulto, né? Que é produzir a próximo rascunho, trazer o tight down para dentro do negócio. É muito bacana saber que você também ainda tem isso. E é cansativo, né? É um processo muito cansativo. Muito cansativo. O que eu ia mencionar, aproveitando aí um gancho do Valu também, dar os parabéns, porque Mega Sonics está com cheirinho de tinta, não é isso? Tá saindo da gráfica agora, Mega Sonics. Aí literalmente saindo da gráfica, cara. E eu já tô apontando o próximo, né? Que as pessoas acham que, assim, saiu da gráfica, chegou na mão, só o processo que está feito. Na verdade, tem um processo de escrever a história, desenhar a história, botar isso para frente, finalizar a história, mandar para a gráfica, corrigir cor, fazer todo o processo de gráfica e aí vem uma história. Então, já estou fazendo um outro título que está para acontecer aí. Olha aí, então é assim que é bom, o mercado tá voando, tá todo mundo voando, eu gosto de ver isso, muito quadrinho pra gente ler. Olha, alguém perguntou aqui no chat, fazendo um paralelo muito rapidinho, perguntou se o Ivan vai desenhar na live. Olha, isso não foi combinado com o Ivan desenhar na live, é a primeira vinda dele à Cozinha Louca, então o que a gente quer é ter um grande perfil do Ivan, porque é uma coisa que vai ser trabalhada
E, cara, isso vai ser pra posteridade. Então, assim, a galera, o dia que o pessoal quiser ver essa conversa do Ivan no Cultura, esse primeiro contato geralmente é pra isso. Pra gente entender que o Ivan ter registrado aqui pra sempre quem é esse artista tão, cara, que tá fazendo tanto pelo mercado. Até amanhã eu mudo. Até o quê? Até amanhã eu já mudo. Já muda? Outra resposta. Mas é isso, essa metamorfose é ambulante. Metamorfose. Essa metamorfose ambulante. Cara, pegando esse gancho que você botou aí, cara, como é que era o Ivan de literalmente 13 anos? Você já desenhava e queria ser desenhista ou você só desenhava porque era curtição? Como é que era esse trâmite? Eu costumo falar assim, que eu sempre tive uma meta, desde que eu tomei consciência nos anos 80, que era... Você é de que anos? Desculpa te interromper, já interrompendo. Eu sou de 76. Pô, somos quase conterrâneos, cara, de idade. Eu sou de 73, pouquinho antes. Então, os anos 80 que tudo se formou, né? Foi onde foi o caldo do que a gente pega aquela paixão. E eu sempre tive uma coisa em mente, de ser desenhista de histórias em quadrinhos. Eu não tinha plano B na minha vida. Zero plano B. E isso se falando nos anos 80, não se vivia de A segunda pergunta é assim, como é que a sua família recebia esse plano A? Porque é um plano A brabo. Era um plano A brabo. E, graças a Deus, eu sempre tive muito apoio da família, tudo. E tem até uma história muito, muito bacana, que é uma história que eu gosto de passar, porque é uma experiência... Hoje é uma experiência muito bonita. Eu comecei a produzir com 14 anos profissionalmente. Né? Então, com 13 anos eu estava com pura energia para fazer. Então, com 14 eu consegui meu primeiro trabalho. E naquela época era muito comum você tomar calotes, né? Você tomar, né, ou ganhar pouco, ou ter promessas não cumpridas. Até hoje, né, na verdade. Mas se demole até hoje. Nos anos 80, final dos anos 80, começo dos anos 90, era mais comum ainda. E eu lembro, eu fui na casa de quem havia me contratado e era cobrar com os meus pais um pagamento atrasado. Eu fui cobrar um pagamento atrasado que não vinha. Moleque, meus pais me levaram, era longe, né? Uma coisa assim, era muito longe. E era um lugar muito simples. Era uma casa simples, né? E eu lembro muito de entrar na casa e não me importar com nada da simplicidade da casa, porque eu havia visto o estúdio do cara no meio da sala. Que era só o que importava, né? Só o que importava. E, de repente, eu estava no País das Maravilhas, né? Aquilo, para mim, cara, fala, é isso mesmo que eu quero fazer. Quando eu vi os lápis, as tintas, o papel, os desenhos inacabados, no meio daquela sala simples, numa casa humilde, mas ao mesmo tempo era tão mágico, e talvez o cara, não vou falar o nome por respeito, ele já é falecido, ele me deu uma carta, talvez ele não entendesse o quão mágico aquilo era para mim. Ele me passou uma carta tentando me convencer a desistir da profissão, né? Naquela carta ele falava que isso não tinha futuro, né? Que era para os meus pais investirem em outra coisa, não permitir que eu engrasse nesse mercado, né? Que era um mercado sem futuro, que não pagava ou não pagava bem, que era problemático, que eu não ia ser feliz nesse meio. E que meus pais buscassem que eu tivesse outra cara, que banho, hein? Se a meta fosse ganhar dinheiro com isso. E eu li aquilo e não entendia, porque eu achava que era tão mágico o espaço, que eu falei, não, é o que eu quero, aquilo é muito legal. E graças a Deus eu não dei ouvido àquela não, e graças a Deus seus pais também não deram, né? Porque depois de uma realidade dessa, assim, imagino que eles tenham titubeado um pouco, né? Sim, porque eles viram o espaço de alguém profissional, e esperavam, sei lá, falaram, não, eu não quero isso pro meu filho. Não que fosse um problema, a simplicidade não é um problema. Mas eles sabiam que era aquilo que eu queria, que aquilo era mágico para mim. E eu também só via isso, só via aquela prancheta, eu só conseguia enxergar as tintas e o desenho. O resto não é problema, o resto eu me viro, o resto a gente dá um jeito. Então, e deu, né? E deu.
E aquela carta, então, foi meio que foi a confirmação, né? Primeiro, por parte dos meus pais, que continuaram apoiando esse caminho. Bacana. Continuaram apoiando essa minha vontade. E de saber que eu não tinha medo de não dar certo, de ter uma vida simples, que não era problema. Mais do que ver a realidade dele, ver a sua reação foi o que deu o punch, né? Exatamente. Então, e que bom que deu certo, porque eu não tinha plano B. Que bom que deu certo. Olha, eu acho que isso que vocês estão falando combina muito com... A gente está fazendo uma linha do tempo bem interessante aqui, mas de uma forma leve, né? Porque a gente soltou uma enquete no chat aqui. A gente vai colocar coisas absurdas no chat para a galera responder. Por exemplo, coisas que podem ser verdade ou fake do Ivan, né? Então tivemos uma aqui que talvez... Acho que vai ser bom porque tem uma galera que fica na hype de ouvir sobre a trajetória DC, né? A DC, mas aí vamos fazer a linha do tempo agora. A questão da sala, né? O Valu perguntou dessa fase da vida. Ivan já trabalhou na Maurício de Souza Produções. Eu acho que essa aí tá valendo pra gente fazer essa enquete rolar. Eu sei a resposta. E votem aí. Vamos dar 2 minutos pra galera votar. Tem então, brinde? Ivan. Tem brinde? Hã? Se tiver brinde, eu ganho. Ganha pontos do canal que você pode trocar por um monte de coisa. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar, agora que eu vi aqui, que a enquete tá rolando ainda. Então vamos deixar esse pessoal sofrer mais um pouquinho com essa dúvida? Ah, mas essa é fácil. Essa é muito fácil, né? Essa é muito fácil. Então vamos dar a resposta já pra essa galera ganhar esses pontos, então. Vai lá. Ivan Reis trabalhou na Maurício de Souza Produções? Sim, por 3 anos. 3 anos? Sim, eu entrei lá com 16 anos e foi a grande lance que foi lá no Maurício de Souza que eu aprendi a ser profissional. Foi no estúdio do Maurício que me ensinou a responsabilidade artística, né? Porque, claro, a gente quer muito produzir com a inspiração, poder trabalhar só com o que a gente quer, fazer só o que a gente está afim, porque eu penso assim, eu tenho essa arte. E lá eu aprendi que as coisas não são bem assim. Você é um operário da arte, né? Sim, a gente é um operário da arte, a gente tem sim um compromisso. Se a gente trabalha para alguém ou com algum personagem, a gente tem sim uma responsabilidade, eles têm sim um compromisso com editoras, com gráficas, com funcionários, e você faz parte dessa engrenagem. Então, no Maurício de Souza, eu aprendi muito disso, de ser uma engrenagem, né? E era algo também que era muito legal, que no estúdio, na minha época, eu não sei como está hoje, acredito que ainda continue, recebia muita visita de crianças e de escolas, né? Para visitar a produção, né? Então você via aquelas crianças com os olhinhos brilhando, sabe? E normalmente eu era a pessoa que era apresentada na parte de desenho. Provavelmente porque eles não queriam atrapalhar os outros mais velhos, né? Então eu era o artista novato, então vamos no artista novato. Que joga ele nos leões, joga ele pros leões. Joga pros leões. Mas é legal porque dava para ver como isso chega, como o seu trabalho repercute. Não importa se você está fazendo uma coisa que não é sua, que você está fazendo um personagem de um terceiro. Chega no pessoal. Você faz parte de um todo, né, cara? É muito maior do que você, né? A molecada chega, aquilo mexe, eles fantasiam, eles ficam felizes de verem o processo, de estar em contato com tudo aquilo. Acho que é um pouco do que eu sentia quando eu tinha os meus 14 anos. E eu pude aprender isso. E no estúdio, eu tive a chance de ter contato com uma biblioteca. Nossa! Eu estou falando de antes da internet. Né? Pois é, cara, que a gente tinha que ir para a biblioteca pública para poder ter acesso a uma série de coisas diferentes. A lendária biblioteca. Imagina um moleque tendo acesso a uma biblioteca só de livros e revistas em quadrinhos. Imagina! Eu conheci coisas que eu nunca imaginei que existissem no meio gráfico. Cara, eu te entendo muito, porque na mesma idade, 14 anos, eu tinha passado para o 2º grau. E no meu colégio tinha um garoto que era um colecionador de tudo. O pai dele deixava ele comprar o que ele quisesse. Então ele tinha desde coleções de Maurício de Souza,
aquelas coisas mais de infantil, mas tinha também mercado americano e mercado europeu. Eu fui conhecer Manara, fui conhecer uma série... Cabeça explodida. E eu olhei para aquilo e falei, existe isso? Então eu te entendo completamente. Quando você chega numa biblioteca dessa só de quadrinho, irmão, Era a maluco. cabeça faz faísca, né? Imagina, 15 anos, eu falei, nossa, eu tô no céu. Então, lá eu aprendi, e lá eu pude aprender a lidar com dinheiro, salário, pagar contas. Eu aprendi a parte profissional da coisa. Eu entendi o quão importante é ser profissional, não só a parte artística, né? Mas ser um artista profissional. Então, E talvez essa parte que tenha sido o que faltou para aquele profissional que estava na casa, que não tinha conseguido dar certo, é que ele era só um artista, né? Ele não conseguia ser um profissional da arte. sim, são muitas variantes, né? É muito louco, mas eu sou muito grato. Esses 3 anos aí me transformaram como profissional. Cara, eu fico imaginando, bicho, um moleque de 14, 15 anos, pelos corredores da Maurício de Souza Produções, inclusive na época ele fazia desenho animado, né? Sim, tinha um estúdio de animação. Eu lembro disso, cara. Foi essa mais ou menos bate com a Princesa e o Robô. Não, foi depois. Foi depois disso ainda? Mas ainda tinha os comerciais que eram feitos, né? Do J. Leão ainda? Sim, ainda tinha algumas coisas, mas a Princesa e o Robô é bem anterior. Cara, então eu sou velho. Eu sou muito velho. Eu vi a Princesa e o Robô no cinema, né? Se eu não me engano, é comecinho... Nossa. Mas é bem antes. Lá era mais os comerciais ainda que eram produzidos. Pô, mas ainda assim, né? Você vê a animação de perto com um cara que tá fazendo e você com uma idade certa para assistir e podendo ver trabalhando. Nossa, meu Deus do céu. Parquinho de diversão, né? Total. Eu já assisti essa na fita cassete, na VHS, que eu tenho certeza que a galera no chat aí já não conhece. Já não sabe o que é o VHS. Tem no YouTube. Já tem a galera que fala, VHS? Disquete? Eu acho engraçado, minha sobrinha, mano, ela não faz a menor ideia do que é isso, cara. É muito doido você ver a geração mudando mesmo, né, cara? Tem a galera que não sabe o que é DVD, meu querido. DVD, cara, já foi. Tem gente que não sabe o que é Blu-ray. Tô pra trás, né? Eu acho isso incrível também, cara. De certa forma, você tem a coisa de, tava ficando velha, isso incomoda algumas pessoas, eu acho incrível. Primeiro que você já tem uma oportunidade de sacanear alguém com isso. Isso já é ótimo, eu gosto de sacanear alguém mais novo com isso. E também que você vê o comparativo, mano. Eu agora tô maratonando certas séries de 78, 79, pelo prazer de ter aquilo, como Star Trek, que eu tô maratonando em ordem cronológica. E a gente faz isso com várias franquias, por sermos geeks, por sermos nerds, malucos. E aí você fica vendo, mano, que incrível essa maquete explodindo, cara. Que incrivelmente tosco, mas é maneiro. Especiais, né? No Star Wars, que incrível esse Stormtrooper dando a cabeçada na porta, cara. Que incrível isso, que incrível. Então essas coisas que fazem você... invasão do cruzador, né? Nos anos 80 eu cresci com os programas japoneses, Ultraman, Spectroman. Eu tenho todas as temporadas desses episódios em DVDs e eu adoro ainda. Às vezes pegar... É difícil assistir, né? Porque hoje, né? Mas pegar flash só para ver aquele zíper faltando, aquela corda puxando, aquele boneco faltando a fantasia. Eu não sei se foi Spectrum. Eu não sei se é Spectroman ou é outra antiga, que o primeiro boss lá de todos da fase da Terra são 2 caras dentro de um saco plástico, fazendo a estrela assassina, mano. É isso que eu tô falando, é a criatividade pro cara fazer a parada e todo mundo fala assim, cara, que irado pra época, né, mano? Que maneiro. Eu tenho muito prazer em ver essas coisas. E aqui eu acho que é legal, a gente já comentou bastante de bastidores desse mundo, eu acho que o pessoal, você vê o Valu falando de como seria andar nos corredores e tal, eu acho que todo mundo tem um pouco dessa coisa e você já viveu tanto isso, o Valu também, Ivan, nos bastidores desse universo, né? Fazer quadrinhos. Você já falou das etapas e tudo mais. Existe mais alguma coisa que você possa compartilhar com a gente que deu cheiro, deu gosto do que é o bastidor desse universo, assim, pra galera do chat? Não, eu quero ir mais a fundo ainda. Como é que foi você receber o primeiro roteiro de verdade, assim, sair do Maurício de Souza, vou pro mundo do que todo mundo meio que sonha, né? Porque você estava num polo, numa ilha que todo mundo sonha, Maurício de Souza já é um bastião, tal, sagrado, que eu amo, inclusive.
E do outro lado você tem uma multinacional que todo mundo leu desde sempre. Sim. E aí você recebeu o primeiro roteiro. Eita, Lelê. Como é que é isso, cara? Como é que Na o coração verdade, aconteceu aguenta? enquanto eu estava no Maurício. Não foi para Dark Horse, né? Era uma personagem chamada Ghost. E eu me lembro que eu ajudava em casa, né, naquela época, quando eu trabalhava no Maurício. Você 17 anos ainda, né? Eu tinha 18 anos, 18 para Aham. 19. Entre 18 e 19 anos eu ajudava muito em casa financeiramente. Então o Maurício era uma segurança financeira muito grande. Era salário todo mês, era plano de saúde, era férias, enfim. A gente é da época em que todo mundo queria uma carteira de trabalho assinada. Era o Total, sonho. total. Todo final de oração da janta tinha abençoe seu Maurício e sua família. Não, era coisa da geração, né? A Sim, importância de total. ter. E eu lembro que eu recebi o primeiro roteiro da Ghost. E eu falei, cara, eu não posso largar o Maurício de Souza agora por uma história. Então eu trabalhei por muito tempo nas duas coisas. Eu ia para o estúdio do Maurício de Souza, eu levava uma média de 2 horas, 1h30 a 2 horas para chegar, 1h30 a 2 horas para voltar. Nossa, Ficava em cara. casa, começava a produzir a outra história e eu fiquei nisso por um mês. E eu lembro que eu estava dormindo durante um mês, assim, uma média de 4 horas por noite, né? De 4 a 5 no máximo, para conseguir dar conta da produção. E aí, me passaram outras 3 revistas depois que eu fiz a primeira. Putz. Que aí vem o problema, né? O problema pior não é você não conseguir o que você quer. É literalmente conseguir o que você quer. Sim, porque eu havia passado todo esse perrengue, esse cansaço, e aí falou, não, ó, você tem mais 3. Aí eu falei, cara, era na Art Comics, né, que era uma agenciadora de desenho, de artistas. Eu falei, cara, eu não consigo, não vou dar conta. Qual foi a brilhante ideia? Dormir no estúdio. Por quê? O Art Comics ficava 15 minutos do Maurício de Souza, de ônibus. Né, entre duas, né, então eu só perderia meia hora do meu Escolher dia. 2 horas para ir para voltar, que são 4 horas, é quase um turno de trabalho. E Sim, é quase 15 minutinhos. Então eu decidi dormir no estúdio por um mês. Era um lugarzinho, um quartinho de fundo. Isso, 19 anos. Isso com 19 anos. Cara, a gente fez coisas muito parecidas com a mesma idade, velho. Eu E fiz a aí, mesma cagada. mas conclusão, mas eu já estava muito cansado. Eu já estava muito cansado da experiência do mês anterior. E aí o trabalho ficou, cara, muito ruim. Foi uma bosta. Mas lógico que ia ficar ruim. Tava quebrado, ainda tinha que chegar e desenhar no Maurício de Souza, chegava. E o pior é que os dois ficam, né? Fiquei, Você não consegue dar quase, conta lá e nem aqui. Fiquei um mês jantando sopa enlatada, feijão enlatado, e o trabalho ficou muito ruim, né? O segundo. Mas eu ainda tinha outras 2 revistas para fazer. E aí eu cheguei para o Elcio, que comandava o Art Comics, né? Preocupado em perder o emprego no Maurício de Souza, por causa que, né, era dependente precisava do dinheiro, mais do que só uma aventura, porque eu ajudava em casa. E eu falei para o Elcio, se eu largar o Maurício de Souza, você me garante mais trabalho? Aí ele me disse, não. É isso que eu ia falar. A responsa do cara chegar e falar, meu irmão, porra, lógico. A gente tem que lembrar que quando você tinha 19 anos, o mundo só tinha fax. Você mandava pelo correio. Isso. Barutim. Ele falou, não, só depende de você. Aí eu falei, quer saber? Aí eu pedi as contas e arrisquei tudo nessas últimas 2 edições e graças a Deus nunca mais parei. Não, mas é o salto da fé, né, cara? Eu fiz exatamente a mesma coisa. Eu estava migrando para computação gráfica. E aí eu não tinha como fazer as duas coisas. Eu tinha uma grana guardada, eu tinha economizado uma grana. E aí tinha aquele mundo todo na minha frente, assim, computadores, que na nossa época não era uma coisa que você tem acesso. Programas internacionais,
Sim. E aí eu só perguntei uma coisa, assim, quando você estiver dormindo, eu posso trazer um lençol e dormir aqui? Aí foi Beto Braga. Beto Braga falou, pô, claro, pô, tranquilo. Mas você vai dormir naquele chão ali. Irmão, é nele que eu quero. Só de não ter que ir e voltar. É a mesma coisa. Não ter que ir e voltar, e perder. Eu só quero aprender. Me dá. Sim, Cara, é a melhor coisa que eu fiz também, cara. muito, muito legal. E quando a gente olha assim, cara, vale cada... Vale. A juventude te permite tomar decisões que te dá esse salto de fé. Não, e hoje em dia a gente não tem como fazer isso, né? Cara, imagina. Hoje em dia a gente não tem como fazer, mas não sei se você tem filhos e tal. Não tem. Mas você tem uma casa para sustentar. Você fala, agora eu vou largar tudo e vou dormir no trabalho. E aí vai entrar um Red Bull na história também. Aí entra o Red Bull, aí começa já uma energia, já começa a ficar um negócio... Eu acho que nessa hora aí dá pra gente amarrar um negócio interessante. Foi nesse período, talvez, Ivan, que você descobriu o seu espinafre, talvez, aí, a sua fórmula de energia, que ficou famosa, que é o famoso café com leite. Estão perguntando no chat aqui. O café com leite é uma coisa de família. Os meus avós paternos tinham o hábito, do finalzinho da tarde, fazer sempre um cafezinho com leite com pão e manteiga. Era praticamente uma janta. Era assim, clássico, né? Era clássico. Então eu já era apaixonado pelo café com leite, já era algo que precisava. Mas o vício de tomar isso para produzir, não necessariamente com leite, aconteceu por causa do Maurício de Souza. Porque tinha a salinha do café. A velha salinha do café. A salinha do café. Então... Vou te fazer uma pergunta. Você já provou café com leite condensado? Não, nunca. Não faz isso, você não sabe o que é vício ainda. Não é muito leite condensado, não. É só aquela... É só para tirar o preto do café. Nossa! Eu estava imaginando... Caiu exatamente nessa mesma época. Tinha um leite condensado do lado, a maquininha do café do outro. Aí, do nada, juntaram a mesma coisa, as duas coisas. Que coisa linda. A cada 15 minutos, eu ia tomar um café. Que era uma forma de esticar as pernas e bater o papo com o pessoal. Então, total. O café me estragou. Olha, o Valu sugerido esse leite condensado agora é quase que aquela dica de colocar o requeijão no miojo, que é quando você come o miojo, aí o cara sugere, bota um requeijão, e aí você faz... Agora você tem um plus ainda aí para testar novos caminhos, né? Murilo F0123 aí, ó, sua pergunta na live aí pro Ivan. E ao finalzinho a gente vai pegar mais uma pergunta aqui, deixe suas perguntas, a gente vai pegar para fechar a live com perguntas da galera. E, cara, eu acho que depois do café com leite, teve uma coisa que você falou que eu acho que me impactou, e é bacana que talvez possa impactar alguém no chat também, que a gente falou bastante disso nos bastidores. A coisa que você até mencionou aqui, de sentar na sala e ter sempre esse espírito de, cara, trabalhar com prazer. Quando você senta na sua sala, não parece formalizado, não parece uma burocracia. Só que tem uma coisa aí que você adicionou que eu achei muito legal, que é a do lápis perfeito. Eu queria que você falasse um pouco. Perfeito. Como é que é isso? Aqui, ó. Esse tamanhozinho aqui. É o que cabe na mão, né? Ele cabe na mão, dá para você girar, ele na mão. Você consegue movimentar o lápis de várias formas, segurar assim, e ele... Né? Só que ele só dura por um tempo, então é um momento mágico quando ele chega naquela ponta, naquele tamanho, você fala... atingir, aí o trabalho sai assim. Você corta com estilete a ponta ou você corta com apontador de verdade? Não, eu uso apontador mesmo. Você tem aquele elétrico? Eu tenho um elétrico. E dá para fazer a ponta padronizada. Eu consigo manter uma ponta padronizada para manter a produção. Eu tinha neura do estilete. Cara, aquela ponta que ficava certinha, facetada de um lado e macia do outro. Eu ia pôr no papel, quebrava. Exatamente. Mano, eu tô viajando aqui com vocês falando aí, porque... Fala, Ivan. E aí é o lance que entra o profissional e o artista. Eu quero... É a produção ou é a arte? Vamos na produção. Apontador, pontinha perfeita, quebrou outro apontador, pontinha perfeita e pau. Não, o que me tirou disso foi o digital, cara. O digital foi o que falou, meu irmão, não tem ponta. Vai aí. E aí eu fico, na hora que eu quero brincar, eu pego meu papel, meu caderninho, vou desenhando bonitinho. Na hora da pauleira, vai para o digital. Eu tenho bastante coisa também no digital, às vezes. Na verdade, eu gosto de toda hora experimentar
materiais. Uma hora eu tô com lápis 2B, outra hora eu tô com lapiseira, outra hora eu tô com iPad. Eu gosto muito Foi de legal você ter comentado o iPad. Eu tenho visto muita gente do quadrinho mainstream se fazendo no iPad. Você consegue fazer uma produção do início ao fim e entregar tranquilo? Tranquilo. Olha só. Tranquilo, eu consigo e ficar surfando também, né? Quando tem alguma coisa que é no papel que vale a pena, que dá para curtir, eu vou para o papel. Quando eu preciso produzir, que demanda mais uma produção, eu fico no iPad. Isso te dá uma liberdade de movimento que não tem preço. Cara, às vezes eu tô com a cabeça assim, cara, não aguento mais, eu preciso mudar de ambiente. Então eu saio da sala e vou, sei lá, para o quarto. Eu posso levar o iPad, mas eu não posso levar a prancheta. É uma delícia, não dá, né? Só que os primeiros 2 meses que eu comecei a usar o iPad, o meu ciático estalou de um jeito, porque eu achava que era tranquilo ficar sentado no sofá lá, Não, não é não. de boa, Não é como não. se eu tivesse... Mas eu vou te dar uma dica legal, cara. Eu não tenho um iPad, mas eu tenho um laptop que dobra. Vira um iPad, né? Que é maravilhoso. Um tablet. Tem uma bola de ginástica que você não vai usar para nada aquilo, além de botar o pé, que é muito legal. Que você bota o pé na parada, você deixa o pezão alto, e aí você tem movimentos diferentes, e aí faz com que o seu ciático não se arrebente. Quando você está só sentado naquela posição, dá 2 semanas, você está torto. É muito ruim. Por um Mas com acaso, essa bola, é muito legal. que não uso para nada mesmo. Então, nem eu nunca usei para fazer um exercício na vida, mas para botar o pé e ele ficar meio que fazendo movimentos involuntários, faz um exercíciozinho que a gente não está fazendo, mas o corpo meio que está sentindo que você está mudando de posições. É bonzão. Gostei da ideia, vou seguir. Olha só, então, ó, depois de miojo com requeijão, depois de leite condensado no café com leite, temos agora a bolinha que você não usava para nada, agora você vai salvar O seu ciático. o seu Ciático. seu ciático. Não, porque dá, velho, dá ruim. Dá ruim. Depois de um tempo, você está ali no mó gostoso, mas vai deteriorando. Vou falar para vocês que essa é a live que eu mais gosto. É isso, é esse papo que eu mais gosto. É isso aqui. Verdade nua e crua, né? Que ninguém conta. E agora a gente vai para, infelizmente, indo para uma reta final desse encontro. Infelizmente, como eu falei, tem que ser uma temporada de 10 episódios. Caramba, foi rápido. Mas a gente dá calma que a gente ainda tem ainda, né, aquela gordurinha gostosa para queimar ainda antes de fechar a live. Já que a gente está nessa vibe, agora a gente vai falar de uma vergonha bem ridícula que passamos, né? Alguma coisa que do nível de rolar a escadaria da Starbucks, coisas assim que ficaram marcadas por sermos humanos, né? Nada de um ser místico no alto do pedestal. Somos humanos, todos os dias somos derrotados, mas mesmo assim estamos aqui sorrindo e sendo artistas, né? Ivan, o foco da vergonha está todo em cima de você. Não sei se você tem uma história para contar aqui. Se você estiver pensando ainda, a gente abre o caminho, conta uma vergonha nossa aqui para abrir o caminho. Eu tenho aqui uma maleta que eu abro e conto. Senão a gente já vai para a sua e acho que é o que a galera quer ver hoje, né? Esse grande mico aí de hoje. Eu acho que, assim, que nem falou, mico, acho que tem o tempo todo, né, cara? Acho que a gente está sempre pagando mico, só não está sabendo. Às vezes só não falaram pra gente. Mas eu tenho alguns que... profissionais... Derrota, eu não gosto de considerar derrota um problema. Isso, então nem conto. Eu acho que você falou, derrotas são diárias, acontecem o tempo todo e elas não podem ser vistas como um problema, né? Ou algo para você ficar martelando. Mas agora mico sim, mico você pode ficar lembrando dele. E eu lembro, eu tenho um inglês muito mais ou menos, né? Eu me viro bem. É meio macarrão, mas alguns anos, tipo uns 11, 12 anos atrás, estava começando a aprender, né? Estava começando a estudar inglês. E aí eu fui participar de um painel de uma história que eu estava fazendo. Tinha, sei lá, umas 200 pessoas na sala. Aí tinha o editor-chefe e a equipe que estava participando do projeto, que era... A gente estava começando a divulgar A Noite Mais Densa, né, o Blackest Night, uma história que eu fiz com o Jeff. Muito boa, por sinal. Obrigado. E aí eu falei pro Dan, né, o Dan Didio, que era quem fazia as honras nessas palestras, no meu inglês macarrão, falei,
evita perguntar para mim, porque eu vou me enrolar. Me livra um pouquinho aqui, né? Um pouquinho que eu só desenho, né? Porque eu não vou poder falar da história, né? Eu só desenho. E ele, não, tranquilo, porque quem vai falar mais lá sou eu mesmo, então relaxa, vai lá, você fica, vai lá só fazer figuração. Beleza. Sentamos. E o que é pior, que te deixou confortável. Me deixou confortável. Então, aí que vem. Tava lá todo mundo, ele começou a falar. Aí vinham fazendo perguntas para ele e eu falava, cara, tá tranquilo isso. Né? Isso tá tranquilo. Eu acho que eu posso deixar a cabeça voar. Comecei a desenhar. Comecei a pensar em português, sem me esforçar muito. Deixei o português rolar solta na mente, no desenho. Aí eu percebi que, de repente, o auditório ficou em silêncio total. Ninguém mais falava. E eu fiquei desenhando. E eu percebi que estava um silêncio. Eu falei, Aquele silêncio incômodo, né? Que você sabe que, silêncio putz, incômodo. o que eu fiz, né? Aí eu comecei a levantar a cabeça e percebi que estava todo mundo olhando para mim. Todo mundo. Tinha um molequinho no microfone olhando para mim, todo mundo olhando para mim. E aí eu olhei, virei pro Dandido e o Dandido fez assim, Ivan, né? Esperando a minha resposta. Eu olhei para ele, fui no microfone e falei, thank you. E voltei. Até hoje eu não faço a mínima ideia do que estava rolando naquele painel. Sensacional, cara. Sei lá que tipo de resposta o moleque estava esperando, o que todo mundo estava esperando. Então, voltei para desenho. Cara. Me deixa aqui, cara. Me deixa aqui. Melhor resposta. Resposta. Essa foi só uma, mas eu sempre paguei muito mico em painel, assim, cara. Você fechou no thank you e foi isso aí. Olha, eu acho que esse é o mico da época, né? Nessa questão que você falou. Acredito que geralmente quando a pessoa fala assim, não, o inglês eu sempre só... É porque tem um inglês crocante. O Ivan falou aqui, não, pô, o meu inglês e tal. O Valu também é a mesma coisa. O Valu participou do Afro Animation, que é um evento aí internacional, representou o Brasil lá em grande estilo. Aí eu falei, pô, vou lá assistir. Logicamente eu vou estranhar o Valu falando inglês, porque não é o trato do dia a dia, ver o Valu ali, né? E aí o Valu mandando um inglês crocante. Eu falei, ih, rapaz, então assim, o Ivan falando aqui que hoje, né, o inglês... Não, geralmente quando fala assim é aquela humildade, mas o inglês é crocante, é crocante. Mas agora... mas eu entendo, cara, porque assim, quando a gente começa a desenhar, a cabeça vai para uma zona diferente mesmo. A gente esquece que o mundo está em volta. E por isso que ele começou a não ouvir mais as paradas. E eu já me coloquei nesse lugar aí que eu já fiz isso. Nossa, é muito... Você tem que ter jogo de cintura e falar, segue a vida. Não dá. Aí deixa eu muito bom, cara. E eu descobri um efeito semelhante, que é quando você tem que prestar atenção em elementos da transmissão ao vivo. Também é um pouco disso. Ô, desafiozinho danado. Mas gente, depois desse mico aí, eu não sei se vocês estão compartilhando micos aí no chat. Eu vou pegar uma perguntinha aqui, que foi do Murilo. O Murilo, ele tava animado aqui perguntando. Murilo, vamos perguntar então uma coisa aqui que eu acho que também a galera vai pirar. Ivan, qual personagem tu ainda quer desenhar e por que o Conan? Eu acho que eu vou fazer essa pergunta, vou emendar para uma grande cereja do bolo aqui e a gente vai encaminhando para o encerramento. Não, você percebe que ele perguntou já dando a resposta, né? Ele quer que ele quer, né? Ele quer. Ele quer desenhar por que o Conan? Porque o ele já não deu. É o que você quer, é o que ele já quer que você faça. Pensando, ô Murilo, eu ainda não assinei as revistas não, tá? Tô meio corrido aqui, mas vai sair. Daqui a pouco eu te envio. Como ele já sabe que é o Conan. Que é sensacional, né, cara? Não tem jeito. Porque foi o personagem que eu aprendi a desenhar. Eu aprendi a desenhar com as revistas do Conan em preto e branco, John Buscema, Desuniga, Alfredo Alcala, Rudi Nebres, essa galera que despertou a minha paixão pro desenho. Né? Então eu tenho essa ligação emocional com o personagem. Assim. Então é um dos personagens que eu ainda quero. É uma delícia mesmo. É um universo muito, muito rico. Não, e é bonito de trabalhar, você vê texturas, o grafismo, dá para fazer muita... É pura diversão, assim. É pura diversão, total. É muito diferente de desenhar o mainstream americano, quadrinhos de super-herói. Ele permite que você experimente mesmo o desenho. Então,
Acho que é um personagem que ainda hei de fazer. Cara, Olha, tá aí, né? Liberou os direitos aí, mesmo que não seja no mainstream, você tem como fazer uma versão sua. Mas é verdade, isso é verdade. tá aí, né? Jogou, Valu jogou. Fala, Ivan. Não, que agora é domínio público, né? Agora é domínio Ah, público. domínio público. Agora a gente vai para essa cereja do bolo, que é essa pergunta, porque eu acho que eu quis aqui fazer esse perfil do Ivan Reis no Cultura Milanesa, mas eu quis aqui a gente que trouxesse essa coisa da cozinha mesmo, como o Valu e a gente está trazendo aqui. E acho que essa pergunta é a que mais se faz, é a que mais se responde, né? Que é uma passagem pelo querido herói Aquaman, né? E a DC Comics, que eu acho que agora a gente entra nessa fase que o povo pira, que a galera acompanha. E você mencionou uma coisa muito interessante e eu achei de uma ousadia muito maneira. Eu gosto disso, gosto dessa ousadia. E você falou assim, cara, o Aquaman não estava nem cogitado para ter uma revista, bicho. E aí você chegou lá e falou assim, eu quero este. Né, cara? Como é que foi essa ousadia, essa coisa de chegar e falar assim, mano, vamos lá. Como é que foi isso? Na E eu verdade, achei muito inteligente, por sinal. Muito inteligente. uma das questões que me levou para o Aquaman foi, eu vinha do Lanterna Verde, né? Que tinha feito muito sucesso, tinha feito um boom. Você revolucionou Lanterna Verde, né? Vamos botar na real, né? Junto com o Jeff, que era o roteirista, quem planejou toda a mitologia, e o Oclair, que culminou no Blackest Night, né? Eu costumo falar que existe meu trabalho antes e depois da Noite Mais Densa. Foi o trabalho que provavelmente mais importante profissionalmente falando. E esse trabalho culminou no Aquaman. Só que ele aconteceu da seguinte forma: eu estava planejado para fazer uma outra revista, uma outra coisa, o que é normal, né? Você está sempre mudando de projetos. E aí aconteceu os Novos 52, e eles não sabiam direito o que passar para mim. Eles não sabiam direito o que fazer, né? Chegaram até me oferecer na época coisas do Watchmen, o Before Watchmen, né? E aí eu lembro que eu falava assim, cara, se vocês já não estão sabendo o que passar, e o editor-chefe da época, ele era um grande, era notório que ele não gostava do Aquaman. Ele não gostava do Aquaman. Não, vamos ser sinceros, naquela época, ninguém gostava do Aquaman. Ninguém gostava do Aquaman. E aí eu comecei a pensar que eu já vinha trabalhando com o universo do Aquaman desde Blackest Night, porque a Mera, ela era uma das personagens principais da história. E aí veio o Brightest Day, né, o Dia Mais Claro, que foi um evento na sequência onde eu fazia a volta do Aquaman. Então eu já estava meio que trabalhando com esse universo e eu achava que aquilo tinha uma possibilidade gráfica incrível. Eu falei, meu, isso é muito legal de desenhar. Não, mas né? Aquele mundo submarino ali que você pode experimentar tudo que você quiser. As texturas, né? Água, rochas, tudo. Então era muito rico. Eu falei, meu, isso é muito legal de desenhar. E aí eu lembro que, ao mesmo tempo que eles não sabiam o que me passar, ao mesmo tempo foi uma vontade com birra. Que foi assim, cara, normalmente todo mundo vem do pior título para o melhor. Né? Então, o pior título é o Aquaman, ninguém quer fazer. E o melhor ia para o melhor, para os que mais vendem. Eu já vinha do melhor, que vendia, que foi a Noite Mais Densa, que foi o evento do ano da editora, e eu falei, então eu vou para o pior, vou fazer o processo... Com aquela grande vantagem que não tem expectativa, o que você fizer tá bonito, né? Então vou vir do melhor para o pior. E é o melhor para inovar também, né? Porque se ninguém está esperando absolutamente nada... Mas o mais legal é que o roteirista, o Jeff, veio depois. Ele falou, você quer fazer Aquaman? Vamos fazer. Aí, ele te seguiu? Que maneiro! Não tinha roteirista. Eu pensei que tivesse sido uma dobradinha ali, que você tivesse combinado e tal. Ele falou, você quer fazer? Eu vou fazer também. E aí veio o Joe e o Rod Reis, que já vinham fazendo do Brightest Day. Você liderou uma revolução aquamanística. Eu quero fazer Aquaman também. Já que vocês não sabem o que vai passar para mim, eu quero fazer o pior título. Que irado, cara. Mas eu já curtia, né? Eu já estava trabalhando com o personagem, já achava bacana, já era algo que eu queria continuar explorando. Só que aí casou, tudo. Então, beleza, vai ser Aquaman, não vamos contrariar o Ivan, vai. Ele acabou de fazer o... Não, imagina, todo mundo com a camiseta, agora eu só faço Aquaman. Agora eu só faço Aquaman. E eu acho muito legal que, na época,
foi decidido num café da manhã. Tava eu, o Joe Prado, que era o finalista e meu agente, e o Dan Didio, que era o editor-chefe. E aí ele perguntou, e aí, Ivan, você tem isso para fazer? Pode ser o Before Watchmen, a gente ainda não tem muito certeza do que mais pode fazer. O que você quer fazer? Aí eu lembro, Before Watchmen, não tô afim, não. Quero fazer o Aquaman. E aí eu lembro que o Dan Didio olhou pro Joe. Sério? É sério mesmo? Aí o Joe falou assim para ele quer fazer o Aquaman. Esses meninos. Foi meio que uma diversão, uma mistura de tudo, uma curtição. Acho que foi as convergências de muitas coisas que resultou nessa explosão de um ano que foi a revista. Cara, e foi mais revolucionário, cara. Foi revolucionário. Tinha a história certa. Que ajuda também, né? Quando o time está meio entrosado e tudo está meio convergindo. Funcionou, ele já tinha. Tanto que é muito legal que você pega o primeiro arco, o primeiro arco ele não vai para a água. O primeiro arco acontece fora da água. Né? Também foi tudo foi maluco, né? Então... Olha, Ivan, obrigado, porque você, além de falar desse período. Além de falar desse período, que esse período que acho que foi um ponto que eu queria muito ouvir você falando, sobre esse momento de falar assim, eu quero Aquaman, né? Porque você que tá aí no chat, que tá lendo o Aquaman que a gente tá falando aqui, né? Esse Aquaman, do Ivan Reis, e o Aquaman que o Valu citou aqui, que na época ninguém gostava do Aquaman, e hoje você que tá no chat, vamos mais à frente, que tá pensando no Jason Momoa, né? Pense aí nas escadas que rolaram, então foi muito bom o Ivan Reis falar desse Aquaman aí, pós aí o seu trabalho, e o Lanterna Verde, que como o Valu falou, mano, foi uma passagem pelo Lanterna Verde, que bicho. Cara, eu tenho que muito agradecer, que, assim, eu sempre falo, não se faz quadrinho sozinho, né? Mesmo quando você faz tudo sozinho, você ainda precisa do leitor para terminar de criar com você. Então, não se faz quadrinho sozinho. Então, no caso tanto do Lanterna quanto do Aquaman, tinha o Jeff lá, que tinha a história certa para as duas revistas. As duas foram referências para filmes. O filme do Lanterna Verde, na época, ele também foi usado nosso run no filme. E a equipe, né? No caso do Lanterna, tinha o Oclair no Aquaman tem o Joe e o Rod Reis. Então foi tudo uma convergência mesmo que, cara, foi só alegria. Pergunta extra, você foi na filmagem do Aquaman? Do Aquaman, não. Eu fui ver algumas coisas da filmagem do Lanterna. Olha aí. Do Ryan Reynolds. Isso. Cara, que tinha tudo para ser bom, hein? O filme hoje eu gosto mais dele hoje do que na época. O filme é divertido. Eu de tempos em tempos eu tento gostar. Eu faço, é sério. Porque às vezes assim, você não está na época de ver, né? Não está ressoando com aquele momento que você está. Então eu costumo dar novas chances. E eu volto e meio eu tento. E eu vejo os elementos todos ali, cara. Tá tudo ali. Tudo ali. Tá tudo ali. Foi muita interferência, muita gente. Era muita aposta, né? Virou negócio, né? O cinema o cinema de herói virou um negócio muito lucrativo. Mas naquela época ainda não tinha tantas apostas, né? Ele ainda estava começando. Ele já era meio estilo Marvel. Ele era, pois é. É verdade. Cara, e tinha tudo, cara. Os efeitos são bons, aquela roupa dele é maravilhosa. Nossa, o design. O Kilowog tá bem representado, o Sinestro é muito legal, o ator é certo. Acho que ele saiu na época errada e talvez hoje fosse mais aceitável. Não apagando os erros. O filme tem muitos erros, tem lá seus problemas, mas acho que ele é assistível. É um filme divertido. É uma sessão da tarde honesta. Eu vou por aí também. É uma sessão da tarde honesta, concordo. Eu vou por aí também. Eu tenho um carinho por esse filme. Eu sei de todo, né, que foi a crítica final e tal, mas eu tenho um carinho sim, cara. Mas é como eu falei, eu tenho um parâmetro um pouco diferente, porque eu gosto das coisas, eu consigo ver essas coisas, as nuances dessa produção, e aí você consegue ver que, de fato, mano, algumas coisas cruéis, por exemplo, são as datas de entrega de certos trabalhos cinematográficos, que vários nomes aí do cinema falam, mano, isso tem que acabar, né? Porque isso é uma coisa que inibe muito esse prazo tão absurdo, um filme por ano. Faz um filme, lança um filme, mano, isso enforca a coisa toda também. Então, muita coisa que acontece, ele acaba enforcando a produção e a gente perde e acaba perdendo um elemento final essencial que devia estar ali, né?
Uma coisa que prejudicou muito o filme na época foi que estava virando modo 3D. E o filme não foi feito em 3D. Exato. Foi convertido para o 3D. E no lançamento, só foi lançado para 3D. Não teve E não foi uma conversão boa também, não cara. teve a versão... Né? Então, ou seja, eram ingressos caros. Se você é um pai de família que quer levar tua molecada, você ia gastar muito em filme no 3D, porque você não tinha outra opção para aquele filme. Então, eu acho que isso ajudou muito o filme a ir mal em bilheteria. Isso eu concordo muito. Que foi literalmente um arrobo de todo mundo, cara. Todo mundo convertia. Ninguém fazia o paralaxe bonitinho, aí chegava numa finish house e ela, meu irmão, vamos fazer um 3D daí? E todo mundo tinha... É sério, velho. Assim, eu tinha... Nessa época, eu estava fazendo muita coisa para fora, mas para a parte de animação. Uhum. E aí, assim, o que mais me chegava de pedido era para conversão de qualquer coisa para 3D. O cara filmava do jeito que tinha, assim, não tinha, inclusive, nem cinematografia para ajudar o 3D. E o cara lançava. Imagina, porque, assim, era o ticket mais que o dobro na época. Sim, então, você conseguia dobrar a sua bilheteria sem fazer o esforço de gravação que era necessário. Só que isso também ajudou a afundar, né? Se Ajudou. tivesse a outra opção, o povo deixou de assistir. Simplesmente não foi no cinema, porque ficava muito caro. Total. Concordo contigo. Verdade. Vamos falar um pouco sobre o Horizonte, que agora é o final da live. Então, agora que vem o A. Agora que vem o A. Aí quando você pediu obrigado ali, eu falei, pô, já? Você falou obrigado por ter feito estrada até aqui, porque aí a gente pegou a trajetória todinha, né? Pô, aí foi show. Ivan, planos, novos projetos, e deixando seus contatos também para a galera poder seguir, acompanhar tudo de pertinho, para poder, em primeira mão, saber. Então, quando o Ivan Reis olha para o horizonte, o que ele enxerga aí? Ah, cara, eu quero paz. É o que eu enxergo, eu quero paz. Foi a resposta mais rápida dessa pergunta. Foi, eu quero paz. Pô, mas eu concordo com ele a Vera, velho. Eu tô compartilhando essa paz aí, viu? Paz e vida social. Eu quero tempo para mim. No momento eu tô terminando um arco do Superman e Batman, com uma história com o Gene Young. E aí eu tenho algumas coisas em vistas, ainda até o final do ano. Meu contrato vence esse ano com a DC, né? Eita! Estamos conversando. Então, ainda tudo é meio... Mas aí, ó, fofoca de bastidores aqui, ó, tricô. Falou! Mas você tem vontade de dar um tempo e fazer umas coisas suas? Assim, eu nunca fui um cara muito preocupado em fazer umas coisas minhas, necessariamente, né? Porque eu sou um tipo de desenhista que curte desenhar. Eu curto o processo, eu curto esboçar. Então, se vai ser uma coisa minha ou vai ser o Capitão Abobrinha... É o que você gosta já está contemplado ali, né? Contemplado ali, exatamente. A criação, a parte que eu gosto da criação já está contemplada se é um personagem meu ou não. Claro que a gente sempre tem ideias, tem propostas diferentes, mas eu não tenho pressa. Eu realmente não tenho pressa. Eu sei que em algum momento eu vou puxar o meu freio de mão, eu vou ter tempo para pensar um projeto. Até o melhor, né? Demanda muita dedicação. Isso é algo que demanda dedicação, demanda tempo. E eu não tenho essa pressa, sabe? Eu acho que ainda vai acontecer. É a melhor forma de, inclusive, negociar, né? Quando você não está esperando, você tem a calma de dizer sim ou não. Sim, eu não estou lá, meu Deus, eu preciso fazer isso, né? Então eu estou deixando o barco ainda seguir, vou deixando as coisas acontecerem no seu tempo. Até porque não ter essa pressa ajuda muito para pensar, sentar, saber se vai por esse caminho ou não. Mas eu sei que em algum momento, acho que todo artista quer fazer a sua história. Eu acho que em algum momento isso vai acontecer, mas eu não tenho essa pressa. Então, no momento, ainda estou me divertindo, ainda me divirto muito com o personagem. Você hoje está fazendo uma história por mês, né? A média é uma por mês. A média é uma por mês. Não chega a ser exatamente isso. Que é puxado, já de digo. 9 a 10 edições por ano. Né? Porque, é puxado. É cansativo. Mas assim, eu tenho um ritmo de trabalho diferente. Eu tenho as minhas fórmulas que eu consigo produzir sem muito. E você não passa por muita aprovação também, né? Você já consegue criar mais livremente também. Não tenho problemas de aprovações. O que eu faço... Já ajuda bem, né? Isso ajuda
tranquilo. E eu consigo negociar tempo para descanso, Legal. ajuda na revista, fill-ins e tudo mais. Então não chega a ser um problema produzir as 9 edições por ano, até porque eu estabeleço um estilo, né? Eu tenho esse estilo estabelecido para a editora, que eu já sei como ele funciona, eu já sei o tempo que eu vou demorar, e aquelas coisas mais especiais eu paro, eu posso me dedicar, porque aí sim, estudar composição, com um pouco mais de cuidado, textura, aí é outro tipo de trabalho. Mas Ou seja, eles estão pagando para você brincar, né? É isso que é gostoso. É isso aí. É bom demais, cara. Meus amigos, agora as considerações finais do Ivan, do Valu, e aí eu encerro falando nossos arrobas. Ivan, se a galera seguir esse arroba que a gente vai falar aqui do Instagram, o pessoal acompanha teu dia a dia, acompanha as novidades, tá tudo lá no Instagram, ou tem uma outra rede melhor para saber de tudo? Olha, eu vou ser bem honesto com a galera. Eu não sou um cara muito mídia social. Eu não costumo postar muita coisa minha. Eu posto desenhos. Você vai achar tanto no Instagram quanto no Facebook a minha página pública. Mas é raro eu postar meu dia a dia, é raro até eu responder, vou ser bem honesto para a galera, mas não é porque eu sou ruim, não. Eu vou responder, até leio, aí eu respondo na minha mente, eu sou da geração que responde na mente, sabe? Que já respondeu. Mas aí então o Instagram resolve, né? O Instagram vai ter o... O Instagram resolve. Então vou corrigir aqui agora um erro irreparável, cara, que eu não estava te seguindo. Estou seguindo agora. Olha só. Eu quase me chicoteei aqui. Eu falei, cara, eu não estou seguindo o Ivan, cara. Mas raramente eu respondo, porque senão eu entro num looping e aí não para. É doideira mesmo, esse fluxo. Eu sou participativo, mas eu tô lá. Eu posto os desenhos, posto as brincadeiras. De vez em quando eu sorteio alguém para responder. Mas é só não ter muita expectativa e não esperar muito, não. Engraçado o Ivan falar pra não ter muita expectativa e esperar muito quando ele já falou que posta os desenhos lá, né, mano? Então a galera deve ficar pirada lá, querendo o próximo, vendo os desenhos que estão lá e tal. Esperar assim que eu responda, ou que eu entre em contato, fale. Então... Senhor Valu... Fiz inclusive um combo, cara. Me inscrevi e mandei uma mensagem, que você não vai ver. Não, eu vou ver. Vou responder na cabeça. Boa. Abusado. Mandei essa mensagem aí. Não, pô. Já que ele falou que ele não responde a mensagem, se eu não mandar a mensagem, eu não vou ter feito parte do ritual. Boa. Não faz sentido. Faz total sentido. A pergunta que eu faço a você do chat, você gostou desse dia aqui? Lembre que os cultureses fazem o Cultura Milanesa, então tudo isso aqui é feito para você, meu querido, minha querida, meu queride. Você é o cara que constrói essa comunidade junto com a gente. Então, se você gostou, a gente está aqui produzindo cada vez mais conteúdo de qualidade para você. Muito obrigado pelo esse tempo que você está aqui com a gente, por por estar seguindo de pertinho essa comunidade. Ivan Reis, Valu, eu não tenho palavras para agradecer vocês estarem aqui hoje. Obrigado real por esse tempo, para trocar essa ideia. Acho que a galera do chat também sentiu que foi uma noite muito agradável. É o estilo do Cultura Milanesa também, é o estilo que eu sei que vocês também trazem. No dia a dia de vocês estão brincando, cara. Vocês estão brincando, vocês estão se divertindo. É do sério. Vocês estão brincando, falando sério, cara. Isso é lindo demais. A profissão acontece assim, com prazer de fazer, né? Para você que tá aí, chegando aqui de paraquedas na Twitch, não se esqueça de seguir nossos arrobas, né? Então, muito rapidamente esses arrobas, arroba Cultura Milanesa, que é a comunidade que traz essa loucura toda, da primeira à 10ª Belarte, você encontra lá no Cultura. Arroba Canal Literata, com 2 L's, arroba Infinity com 2 F's e 2 T's, que se chamar com F só ele nem te atende, arroba Rômulo Barão, arroba Tati Klebs com K, arroba Valu Animation Studio, que é aqui ó, a oficina de criações aqui, o grande coletivo do Valu Vasconcelos, e arroba Ivan Reis Arte, para você acompanhar esses desenhos e ter suas mensagens respondidas mentalmente aí, ou pessoalmente, é isso, bicho. Sabe que ele viu, você sabe que ele viu e é isso, cara. Valu Vasconcelos e Ivan Reis, muito obrigado por vocês estarem aqui. Obrigado. Foi um prazer, cara. Me diverti demais, passou muito rápido. Passou rápido, foi bem divertido, galera. Valeu mesmo pelo convite. Meu povão cultureses, um grande abraço a todos aí e até a próxima. Valeu, valeu! Valeu, pessoal!